Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Papo Voto. Pessoal, quero pedir muitas desculpas para vocês hoje, porque nós tivemos um problema técnico, tá? Estamos gravando, né? Tivemos um probleminha aí que durou mais ou menos uns 15 minutinhos, estamos gravando. E logo mais, ao terminar a gravação, já vai para o ar essa mega entrevista com o nosso mega convidado, Dalbert Mega, empresário, engenheiro, escritor e autor do Código Fonte da Vida. Seja muito bem-vindo, Dalbert. Boa noite, meu amigo. Obrigado, Demir. Boa noite, ouvintes. E tamo aí, vamos lá, a gente vai esclarecer aí muita coisa aí na live de hoje. Aí. Ó, fantástico o tema, né? A conversa, o bate-papo, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. De Votuporanga? Eu nasci em Andradina, né? Morei muito tempo em Jundiaí, mudei para Votuporanga em 2010. Né? Casei com uma mulher maravilhosa aqui de Votuporanga. A cidade é muito boa, né, Demir? Que cidade gostosa, né? Eu sou de Campinas e amo Votuporanga. Podcast fiz para Votuporanga. Que cidade, né? Fantástica. Quem vem realmente depois não quer mais ir embora. Acolhedora, né? Acolhedora. Fui abraçado pela cidade. E realmente eu pretendo agora ficar até o final aqui, né? É igual eu, estou recém-chegado de Europa, de vários países e falaram, o que você está fazendo em Votuporanga, enfiado no meio do mato? Não, Jundiaí é uma cidade muito boa, onde eu morei lá, muito boa também. Eu sou de Campinas, vizinho. É, mas o clima aqui é mais quente, mais acolhedor, que nem você falou, a gente se diverte muito mais, né? Cidade Sim. menor, né? Literalmente estou morando no meio do mato, porque eu moro em sítio. Então, assim, sabe aquele lance de cidade grande? Vou embora para o interior, quero morar no sítio, ter paz. É isso aí. 5 horas da manhã tirando leite da vaca. Aqui a gente vive mais, né? A gente vive mais. Qualidade de vida é muito boa, né? O sol brilha mais em Votuporanga. Eu falo isso para todo mundo. O sol aqui brilha mais. E esquenta mais também, né? Esquenta. Aí a gente precisa do ar-condicionado para resolver a piscina, né? Aí resolve o problema. E você é formado em engenharia? Isso. Eu trabalhei na CESP, né? Eu estudei no Cezão, no SES em Jundiaí. Aí trabalhei na CESP. E depois eu saí no PDV. E aí comecei a formar minhas companhias, minhas empresas, né? Sim. A primeira foi a Localaser, que é a locadora de... Com quantos anos? Eu saí da CESP com 23 anos, né, de idade. 23? Eu tô com 44, já faz 21 anos que eu saí da CESP. E começou com a Localaser, locadora de equipamento médico. Sim. Em 2008 começamos a alugar veículo, mas até hoje o carro-chefe nosso é locação de equipamento médico de alta tecnologia, para dermatologista, clínica de estética, né? Legal. Depilação a laser, máquinas que fazem esse tipo de procedimento. Hoje quais são as suas empresas? Então, só para dar uma concluída na Localaser, é que a gente aluga a nível Brasil, então a gente aluga para o Brasil todo, né? Sim. Mas as locação freelance a gente aluga regional, então o estado de São Paulo. Exato. E um pouquinho Minas, né? Aí foi abrindo as outras companhias, que é a construtora, né? A W3M, que a gente constrói edificações, né? Tá. A última que eu comprei agora foi um posto de combustível, né? Então tem o Posto Liberdade lá em Votuporanga. Fica próximo de onde? É entre a Rua Sergipe e Goiás, no centro, né? Exato. Um posto Petrobras, né? Era de um amigo nosso? Do Carlão Pignatari, né? Um abraço pro Carlão. Carlão, tô te esperando aqui, hein? O Carlão é muito amigo Gente nosso boa. Aí. E uma clínica médica estética também, que é atrás do Açari, né, onde trabalha a doutora Juliana, né? Exato. Então, a médica lá faz procedimento médico, estético lá, na região, na Votuporanga, mas vem muita gente de fora, porque ela faz rejuvenescimento a laser íntimo, então tem umas coisas que usa as máquinas da Localaser, certo. Né, que é de alta tecnologia. E é isso, né? E tem a Factory, que daí é uma outra coisa, é um banco que supre toda essa bagunça aí, entendeu? Faz todo... Tem que ter um banco para pagar as contas. Para pagar, né? Exatamente. Ela é que financia alguma coisa ali que acontece, né? Então, assim, foi importante também montar uma Factory, que foi a partir de 2019 que a gente começou a operar essa Factory, né? A Localaser, ela é, no caso, hoje é a sua empresa, assim, que demanda um trabalho maior. É o carro-chefe nosso. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Tá. A Localaser, que é a locação de equipamento médico. Pode deixar o telefone, pode deixar site, tem rede social, pode falar? Tem. Localaser com K, né? LOKA. Tá. Localaser.com.br e o telefone, eu vou deixar o meu mesmo, é 11 98971 7377, é o WhatsApp.
Tá. Né? Pode entrar em contato comigo. Além de toda essa coisa que eu falei, uma coisa que eu me divirto e também tudo meu está à venda, então eu acabo tendo algum retorno disso, são os carros antigos, a locação de carro, a coleção de carro que eu tenho. estava esperando você fazer a sua propaganda, o seu merchandising para entrar no lance de carros. Marquinhos, você gosta de carro, Marquinhos? Gosto. Fala para ele os carros que você tem. Não, tem carros antigos lá, né, Marquinhos? Tem carros antigos, mas os carros mais legais são super esportivos, né? Então, Lamborghini. Uma Lamborghini, uma Gallardo amarela, que é maravilhosa, né? Eu gosto muito do amarelo também, né? Ferrari, uma né? Ferrari 355, que tem pouquíssimas aí no Brasil, a minha amarela também. Sim. Né? Essa daí eu tenho há bastante tempo. Aí a Mitsubishi 3000 GT, que eu gosto muito, Mustang, o Shelby Super Snake, que tem mais de 1.000 cavalos. Branco e vermelho, já viu isso? Só aluga. Não, esse é de coleção. R$4.000 meia hora. Esses aí são da coleção. Né? O último agora que foi adquirido... tem o GTR, que foi adquirido do Maurício, né? Um amigo meu, né? Maurício da Casa dos Plásticos. E o último agora é uma SLK branca, que é legal pra caramba. E aí as raridades, o mais legal que chama atenção é um Impala SS 67. Um Impala branco, preto. Coisa mais linda do mundo. Ele é de outro... Esse é de outro mundo. Esse é de outro Esse é de outro planeta. Esse é muito legal. Tem até aquela série lá, Sobrenatural, né? Que usava o Impala. Então, muito legal esse Impala SS. Mas aí vai, D20, né? Uma D20 96. Gol GTI GTS, cara. Gol GTI GTS, o GTI amarelo. Eu cheguei na casa dele e falei assim, eu tive um azulzinho, um GTI azulzinho. Você tem ele? Aqui, ó. É o louco. Aquele ali que você tem, velho? Eu falei, mentira. Eu abri a porta do carro assim e falei, cara, voltei no tempo, assim. É muito legal. Isso é nostálgico. O pessoal que vai comprar carro da gente louco. lá, o pessoal que vai comprar carro, eles são pessoas de 45, 55 anos que estão revivendo essa fase, né? Sim. Eles falam, eu tive esse carro, né? Então, assim, eu acho que mais uma meia dúzia de carros ali, você já pode abrir um museu em Votuporanga. Museu de carros, né? Esportivo, clássicos, carros antigos. Já pensou nisso? Porque o que eu vejo de fotos, né, nas redes sociais, na internet, o prefeito foi te visitar esses dias. Foi. Um abraço, Seba. Um beijo grande no coração. O Jorge Seba, o Júnior Marão. O Juninho, vai lá também. Eles são, assim, amigos nossos, João Garcia. Quero deixar aqui um toque pro João Garcia também. Então, assim... Pode olhar pra câmera e mandar um abraço pra ele. Pode mandar um abraço pra ele. Eu sou cliente da empresa dele lá. Ele que tem que me agradar. Ele tem que te agradar? Aí, mas assim, a gente tá fazendo um salão maior agora para acomodar tudo isso, né? Então, que é naquela parte de cima que você me mostrou. Isso, né? Aquele salão é muito maior, então ali vai trazer todos os carros praticamente, vai ficar pouca coisa de fora ali. Quanto tempo que você reside nessa residência? Lá nessa casa eu moro desde 2015. 2015. Eu mudei lá em 2015. Em Votuporanga desde 2010, né? Assim, até um negócio chato de falar, né? Mas a gente que é de cidade grande, né? Campinas, Jundiaí, tudo mais. Muitas pessoas falam, vou para o interior para ficar meio tranquilo, ficar sossegado, por causa da marginalidade, da criminalidade que está crescendo e tal. Você teve um incidente com você ali, né? Naquela casa. Teve também. Tive um probleminha de segurança lá que a gente deu uma reforçada. Os caras chegou ele no portão. Aí os caras chegou para enquadrar ele saiu e trancou os caras dentro da casa. Foi isso que aconteceu. Me contaram isso ontem, cara. Eu falei, não, eu vou ter que tocar nesse assunto, mas eu vou ter que preparar o terreno, ter que ir de forma bem carinhosa para falar. Aí eu falei, ele não fez isso. Você fez isso, cara? Fiz isso, cara. Eu fiquei... Como que foi? Os bandidos chegou, vai. Você abriu o portão, não, beleza. Os caras entrou, você saiu e fechou o portão. Eu fui rendido, né? Aconteceu. A gente tá brincando, assim, deve ter sido tenso, lógico. Tenso demais, é muito ruim. Suas filhas estavam, pelo amor de Deus. Duas filhinhas, uma bebê no berço, né? Minha esposa. Meu Deus do céu. Fui rendido, você pensa de tudo, cara. Então, assim... Mas foi a reação que você teve. Foi uma reação, foi uma brecha que eu senti. Eu consegui sair pro lado de fora da casa. No que eu bati o portão, ele trancou. Então eu fiquei trancado para fora. Para fora. Né? E os caras lá dentro? E os caras lá dentro, mas daí pro lado de fora eu já comecei a gritar, né? Entendi. Os vizinhos e tal, saiu tudo pra rua lá e tal. Esses caras tiveram que sair correndo. Eles saíram correndo. Pularam? Pularam de onde eles entraram. A polícia pegou, não? Prendeu. É que foram 6 miliantes. 4 entrou dentro de casa. 6? As câmeras pegaram isso. Os caras vieram de van, pô. Não, tava dentro de um cadete, cara. Um cadete? De um cadete? E coube vocês? Eu devia tomar uma multa, né? Perder a carteira,
É triste essa história da risada, mas não, essa história a gente foi tem que rir. triste. Sabe aquela que a avó da gente falava, né? Seria cômico, né? Se não fosse trágico. Mais ou menos. Foi uma tragédia. Mais ou Mas menos tudo bem, mas graças a Deus terminou deu tudo certo. Tudo certo. Todo mundo com saúde, ninguém ferido, nem do lado do bem, nem do lado do mal. Os caras saíram bem porque saíram sem nenhum ferimento também, vamos dizer, né? Cara, é sensacional. A gente, se deixar aqui, a gente vai ficar falando. Nós temos que entrar no assunto que a gente veio conversar, que é, né, como que formou esse negócio todo, esse universo, né? Ó, pessoal, aqui é o seguinte, o Dalbert, ele é o autor do Código-fonte da vida. O Código-fonte da vida, a nova teoria. A nova teoria, tá. Essa é a obra que vai ser lançada. Quero só fazer uma introduçãozinha antes de você começar, para as pessoas entenderem. Então, assim, matematicamente, você fez cálculos matemáticos, né, equações, e você chegou nesse código-fonte. Isso. Tá. Para as pessoas entenderem quais são as 3 hipóteses, né, hoje sobre a origem da vida. A origem da vida é uma das questões mais polêmicas e que intrigam a humanidade. Como a vida originou-se na Terra, né, na tentativa de responder essa questão, surgiram várias hipóteses. Então, a primeira hipótese foi o criacionismo, né, a panspermia e a hipótese mais aceita no meio acadêmico, que é de Oparin e Aldani. Você já ouviu falar dele? Olha, o problema da não-vida para a vida é uma incógnita, né? Uhum. É uma incógnita. Como que da não-vida aparece a vida, né? Sim. Então isso é um negócio bem complexo. A ciência não conseguiu explicar isso, né? Exato. O que me intrigava e que levou eu a esse estudo que eu levei muitos anos, na verdade, e eu só divulguei para a família. A coisa de 2 meses atrás, que eu falei, ó, o que eu acredito é isso, né? E aí todo mundo começou a ficar espantado e falou, mas não é que faz muito sentido o que você está falando, né? É a questão do Big Bang. A questão do Big Bang me incomodava. Pô, uma explosão e o universo está em expansão. Isso não, eu não conseguia... Isso daí eu não acredito. Ficou vago para você? Ficou, eu não acredito no Big Bang. Tá. Aí eu falei, pô, não pode ser isso daí. Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma coisa mais lógica, uma coisa mais palpável, mais sólida. Sim. E aí foi onde eu comecei a fazer esses estudos. Né? Que, posso ir falando já? Pode falando. Porque, ó, não quero que você já chegue. Sim, não. Do mundo. Não, falando... Senão, você vai terminar de falar, a gente volta pro assalto e termina. Não, vai demorar um pouquinho para chegar, mas eu vou explicar. Não, tranquilo. Né? Porque antes de você chegar nessa parte, eu quero falar algumas coisinhas aqui para as pessoas de casa entenderem, né? Porque de repente, assim, muitas pessoas vão captar o que você está, né? A mensagem que você quer passar. Você sabe por quê? Assim, que nem eu fiz as equações, né? A certo. Matemática, para mim, a matemática é uma coisa de Deus, porque é uma coisa exata. Sim. É uma coisa que o homem criou, sim, a matemática, mas ela funciona, ela é exata, né? Você pega e ela funciona. E independente do homem, né? Exatamente. Antes do homem. Né? E tudo você usa matemática, o tempo todo. Exatamente. Você vai dirigir um carro, você usa para tudo, né? Exatamente. E aí, uma coisa que aconteceu que eu acho interessante, Eratóstenes, 200 anos antes de Cristo, é um grego, né, que morava em Alexandria, ele mediu a circunferência da Terra. Sim. Então, o homem, há 200 anos antes de Cristo, não só ele sabia que a Terra era redonda, como ele conseguiu medir a circunferência. Ele chegou no número de 39.250 quilômetros. Exato. E, na verdade, é 40 mil e alguma coisinha. Então, quer dizer, ele quase cravou. Chegou muito próximo. Muito próximo. Ele usou o quê? A matemática. Exato. Ele precisou de 2 estacas, não tinha tecnologia nenhuma, era zero de tecnologia. E ele pegou a posição do Sol. Exatamente. Ele fincou uma estaca, andou mais de 800 quilômetros, na verdade, fincou uma outra estaca, pegou a posição do Sol, conseguiu descobrir que estava 7,5 graus de ângulo, dividiu por 360, viu a distância e multiplicou por 48, fez um cálculo, uma regra de 3, uma coisa assim que hoje, para a gente pensar, é simples. É simples. Mas era muito complexo e o cara mediu Deus. A circunferência da Terra. Complexidade. Né? O cara mediu a circunferência da Terra. Eu falei, como e ele morreu sem saber que ele chegou muito próximo, né? Não, ele cravou, porque cravou. Tem a diferença da linha do Equador, não estava... Então, assim, é incrível, né? Então, a matemática é uma coisa divina. E aí, eu comecei a comparar o quê? O microscópico com o macro. Sim. Comparei o micro com o macro. E no primeiro ano de engenharia,
Eu até perguntei para um professor, eu falei, professor, mas não é muito parecido o microscópico, o macro, que o átomo parece um sistema estrelar. Ele tem o núcleo e tem os elétrons que giram em torno desse núcleo. Sim. A gente tem um Sol, que é o núcleo, 99,85% da massa do sistema solar é o Sol. Sim. Os planetas é 0,13%, o resto é cometa. Exato. Então, assim, os planetas seriam os elétrons, que giram em torno desse núcleo. Sim. Isso aí ficou na minha cabeça, né? Que eu falei, pô, é muito semelhante, é muito parecido, né? Ainda no microscópio, o que forma a ligação dos átomos? A molécula. Sim. Molécula. Então, a ligação dos átomos forma a molécula. O que forma a ligação do sistema estrelar? Forma a galáxia. Exato. Então, sempre comparando o micro com o macro, né? Eu fui comparando o micro com o macro. O universo seria uma célula. Sim. Uma célula, né? Se for comparar com o micro, né? E aí... O universo como um todo, você como fala, um todo, né? Hoje já se sabe que tem pelo menos 200 bilhões de galáxias. Olha o tamanho do universo, né? 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é 250 bilhões de sistemas estrelares. Sim. Então tem trilhões de planetas, porque se tem 250 bilhões de estrelas, cada estrela tem mais de um planeta, tem vários planetas girando em torno dela, então tem trilhões de planetas, né? Exato. E, indo para o mundo microscópico de novo, o organismo humano tem mais de 30 trilhões de bactérias. De bactérias são 100 trilhões de microbioma, né? Então são mais de 100 trilhões. Então, só de microbioma, você imagina. Então, mas o que ficava na cabeça? Quantos universos não existem dentro de nós? Exatamente. Quantos mundos não tem dentro de nós? Exatamente. Isso que a gente está falando aqui é fato. Nós não estamos até agora com nenhuma novidade. Isso é o que a ciência... Que a ciência já descobriu. O que a ciência descobriu. Isso, exato. Exatamente. Mais de 80 órgãos, mais de 37 trilhões de células e por aí vai. Então, diante dessas informações aí, eu fui elaborando uma teoria, que na verdade é uma teoria, Sim. né, que é muito mais sólida do que a teoria do Big Bang. Né? Muito mais sólida. Né? Ainda perguntando, pô, mas para chegar que nem no átomo, até antes que isso, o microscópio foi inventado no final do século XVI, praticamente começo do século XVII. E Galileu Galilei? não. Foi... Não. Foi um holandês, Zacarias Janssen, Tá. que inventou, só que era um microscópio que aproximava 10 vezes, quer dizer, não via nada. Entendeu. Né? Demorou para ter uma... E quem fez que descobriu o primeiro átomo, que formulou o átomo, foi John Dalton, em século XIX, 1808. Então, pô, mas por que ninguém pensou nisso? Porque tudo isso é uma ciência nova. Sim. É tudo muito recente. Muito recente. Exato. Então, ninguém parou para analisar uma coisa e outra. Vamos dizer assim, o átomo é século XIX, os planetas, agora que colocou os telescópios lá que estão... Porque o telescópio que não tem o efeito da atmosfera, ele vê muito mais. O Hubble foi o primeiro, né, o grande telescópio aí que está em órbita. Está em órbita, está dando a volta na nossa galáxia, né? O Hubble está em órbita, né? É. Então, assim, eles conseguem ver agora muito mais coisa do que se via há 30 anos atrás. Tanto é que o que a gente estudou, o que eu estudei de ciência, foi mudando. Eu percebo isso. Né? O universo é infinito. É o que a gente estudou. Sim. Né? Então, hoje já estão falando de multiversos. Né? Então, assim, tendo essa análise que eu falei agora dos micro-organismos que existem dentro do corpo humano, que foi comparando, o que leva à teoria que eu fundei? Bora, manda bala. Que é o ponto importante. Até né? porque você vai falar e depois você vai ter continuar que dar umas explicadas. A conclusão que, para mim, hoje, é tão transparente como a água, é que a gente está a gente vive dentro de um organismo vivo, né? Onde o universo é só uma molécula desse organismo. Desculpa, uma célula desse organismo. A molécula é a galáxia, é só uma célula desse organismo, né? E
Baseado nesse pensamento que eu divulguei para a família 2 meses atrás, falei, eu vou falar o que eu estou pensando, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Se eu estou plagiando alguma coisa, alguém até me desculpa, mas todo mundo que eu falei, e tem curso superior Você pesquisou? também... Não pesquisei, não fiz pesquisa. Posso te contar um negócio? Ah. Eu pesquisei. E aí? Não tem nada parecido. Então. Não tem nada que chega nem próximo disso. Então. Aí eu comecei a fazer as explicações separadas, teorias separadas, mas nada com essa junção, com essa matemática que você usou, essa equação que você usou para chegar num coeficiente tão lógico, né, de uma coisa tão lógica que... Eu posso citar o sonho que você teve com o teu pai? Pode Tá. falar. Que era apenas olhar para dentro de você, para se conhecer. Para a gente pode saber o que contar o tem... sonho. É que aí voltando, a natureza, ela gosta da esfera. Você vê que ela Tudo gosta esférico, os planetas são esféricos, as estrelas são esféricas, ela gosta desse formato. Que é mais ou menos a frequência de Fibonacci. Exatamente. É tudo um novezinho. E se você vê a senoide também, que é como se transmite energia, né? É uma senoide, as coisas na natureza se repetem. Então, por isso que tem que olhar para dentro para a gente entender o fora, Sim. o grande. Né? Até, não vou levar para o lado religioso da história, não é isso a intenção, mas eu já ouvi essa frase de alguma religião, que Deus está dentro de nós. E, na verdade, pode inverter isso, e nós estarmos dentro de Deus. 1 Timóteo 17. Seria isso? Atos 17, 28. Atos 17, 28. É. Tá. Que nele vivemos, Tá. né? Nele nos movemos e nele existimos. Mas sem levar para o lado religioso, eu acredito que nós estamos dentro de um organismo vivo. E aí eu comecei a fazer as equações, Sim. os cálculos, né? E os cálculos são absurdamente gigantescos, né? Se o universo é só uma célula, imagina o tamanho desse organismo. É uma coisa fenomenal. Com 4 trilhões de células, o universo nosso é só uma célula. É só uma. Tá. Vamos Exatamente. Né? Então, assim, você captou o tamanho. Meu Deus. Somos nada. E aí as equações que eu fiz é parecida com a equação que foi feita para medir a circunferência da Terra. Né? Regra de 3. Regra de 3. O homem está aqui há 100 mil anos. Se você comparar 100 mil anos do homem com o planeta e considerar que os 4 bilhões de anos do planeta, que a Terra tem 4 bilhões de anos, se fosse um dia, os 100 mil anos do homem seria o último 1 segundo, ponto 9, os últimos 2 segundos de vida. Milésimos de segundo? Não, segundo. Na vida do planeta seria segundo. Do planeta. É, do planeta. Tá. Se passar isso para o universo, já cai de 1 segundo, porque é 14 bilhões de anos, aí dá 0,6 segundos, entendeu? Dá 60 décimos de segundo. E jogar para o organismo, que eu calculei aqui, dá 5 milésimos de segundo. Que seríamos nós. Seríamos nós. Os 100 mil anos do homem seria uma coisa muito insignificante para o... Que vale a meio... Exatamente. Para vocês Para entenderem. quem está preocupado que o mundo vai acabar, entendeu? Fica tranquilo. Não vai. Pode acabar a espécie humana através de bomba, de guerra, de outra coisa, né? Mas A raça humana, pela sua matemática, ainda não viveu... não viveu um segundo. Não viveu um segundo. Nessa equação, nessa matemática. Não viveu um segundo. Na equação do planeta dá um pouquinho mais de 1 segundo. Mas aí, nesse cálculo teu, lógico, você não vai precisar mostrar teu cálculo e falar, né? Você vai explicar só. Foi registrado, né? Você registrou em cartório, tudo certinho. Registramos. Isso você é igual o cara que descobriu a eletricidade, Thomas Edison, registrado, tem que registrar. Porque isso daqui é uma descoberta, gente. Eu não Estou tô errado? eu não estou sendo patrocinado por ninguém, a não ser as minhas empresas que eu tenho, que eu vivo bem. Não estou aqui para... Não precisaria disso. Não, eu estou aqui porque, assim... Não está aqui buscando também eu contei. Situação financeira, né? Graças a de Deus. passagem, está muito bem, parabéns. Então, e ninguém, nem governo, ninguém está me patrocinando absolutamente nada. Eu guardei isso comigo muito tempo, fiz uma viagem agora para Israel e resolvi contar para a família 2 meses. Contei para minha esposa, pais, né? Quantas pessoas, assim, você já contou? Até chegar aqui. Agora na última semana, eu acabei abrindo para alguns amigos que iam em casa. No podcast, exatamente, então falei o assunto. Para não chocar, né? Exatamente, mas teve um engenheiro que eu falei,
muito próximo aí da família, que ele me ligou no dia seguinte, ele falou, eu não dormi essa noite. Pensando no que você me falou, ele falou, vai em frente que você está coberto de razão. Faz todo sentido. Agora, eu acho que o negócio que... Por que o universo está em expansão? Por que o universo está em expansão? Porque o organismo está crescendo. E ele vai se multiplicando. Então, o universo está em expansão. Que seria... Provavelmente pode se formar uma outra célula, que é um outro universo, partindo desse universo. Então, assim, é um negócio realmente infinito, né? E baseado nessa sua descoberta, assim, primeiramente, parabéns. Cara, parabéns mesmo. Porque, assim, minha cabeça... Você já tinha feito mais ou menos um resumo para mim do que seria a entrevista. Eu não posso ser hipócrita e dizer que ele está me contando agora. Cara, desde o dia que você me contou, eu li muita coisa, pesquisei muita coisa, e assim, é tudo muito louco, porque é um assunto que muito me interessa, né? Eu gosto demais, átomo, célula, a origem de tudo, para onde foi tudo. Eu até vim comentando com você no caminho que teve um buraco negro que engoliu, né, uma estrela 100 vezes maior que o Sol, e o Sol não é nada, né, pelo que você fala. O Sol é uma estrela anã, né, uma estrela pequena. Hoje foi outra coisa. Para começar, né, antigamente a Terra era vista como o centro do universo, né? Depois mudou, passou a ser o Sol, não é assim o negócio? O Sol. Sempre estão descobrindo alguma coisa que anula as outras descobertas. Exatamente. Certo. Então, são tudo teorias. E a tecnologia está permitindo a que se chegue a novas conclusões, né? Esse é que é o negócio. Isso é que é interessante da história. Mas o importante é pensar que a natureza sempre se repete. Sim. E eu tive a oportunidade também de falar, uma das primeiras pessoas que eu falei, que é minha irmã, que ela é médica, e ela também, assim como todos que eu falo, pô, você tem muito sentido o que você está falando, né? A expansão não é aquela explosão, e sim o crescimento. É o crescimento, é a multiplicação, vai multiplicando. Eu comparo isso daí com, né, acho que eu fiz essa comparação, de você não estar olhando para mim e eu empurrar uma porta, a hora que você olha a porta já está em movimento, né? Já está fechando, né? Exato. Aí você vai virar para mim, o que está fechando essa porta? Eu falo, eu soltei uma bomba atrás dela e ela está fechando, ou eu empurrei a porta. Você vai falar, pô, não ouvi barulho de bomba, né? Você empurrou essa porta, é uma teoria e outra, né? Exato. Então você vai anular. E todo mundo ficou muito impressionado, as pessoas que eu estava falando, porque realmente eu acredito que agora vai mudar pelo menos o norte da coisa, assim, do estudo, né? Exatamente. Né? Vai ter um outro norte a história, né? Cara, é muito fantástico, assim, voltando lá no começo, né, que eu fiz a introdução, foi mais ou menos em cima para as pessoas de casa entenderem, cara, mais ou menos, né, quais são as teorias existentes hoje, né, do início de tudo, do início da vida, que é uma curiosidade do homem. E você falou assim uma coisa interessante. Por que estão aparecendo, né, novos estudos, novas descobertas, numa velocidade muito mais rápida? Deve-se ao intelecto do homem, que tem crescido mais, né? Tem aumentado mais. O que acontece aqui, ó, das três teorias, o criacionismo é a teoria ou crença religiosa na qual a humanidade, toda a vida na Terra, no universo, são frutos da criação de um ser sobrenatural. Então, criacionismo é isso, né? Que são as três teorias. Essa teoria parte do pressuposto de que essas criações não estariam sujeitas a evoluções ou transformações. A panspermia explica a hipótese de que a vida existe em todo o universo, distribuída por meteoros, asteroides e planetoides, que é o caso de estrelas, meteoros caírem na Terra. Então tem essa possibilidade que trouxe... Eu não acredito muito nessa. Não acredita, você anula isso daí. Eu anulo. Tá. Eu ouço muito, só para te cortar um pouquinho, eu ouço muito o Marcelo Gleiser. Sim. Né? Eu gosto muito, eu acho um homem muito inteligente e tal. E ele fala sobre isso, sobre essa panspermia também, não acreditando muito nessa possibilidade. Ele desacredita muito, Marcelo Gleiser, na vida fora da Terra. Eu acredito muito. Eu também acredito. Em vida extraterrestre. Eu, como piloto de avião, comentei com você, eu já vi coisas. Eu acho que o universo nosso, que é uma coisa que antigamente era infinita, hoje, com essa nova teoria, é uma coisa pequena, o universo nosso é pequeno. Ele é uma célula só. Sim. Ele é cheio de vida. Eu acredito que ele seja cheio de vida. Não que tenha contato o tempo todo, não é isso. Não, sim. Mas eu acredito que, se a gente considerar que os organismos que vivem dentro de nós, está numa dimensão,
nós estamos numa outra dimensão. E o organismo que a gente está dentro está numa outra dimensão, esses extraterrestres seriam da mesma dimensão nossa. Então, seria sim possível um contato. Caramba. Sim. Né? Teria que ter... tá vivendo no mesmo tempo. Exato. Né? Porque o nosso tempo é muito pequeno dentro desse organismo. Exato. É um tempo muito pequeno. Né? Mas eu acredito muito que exista. Não que está tendo contato, isso já acho um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil. Até hoje, assim, eu leio muito sobre isso, pesquiso, tá? Eu sou muito curioso. Até hoje, relato comprovado, existe um só, que foi em 1970, que foi o contato WOW. O contato WOW foi a frequência de rádio, que a NASA sempre pesquisou isso daí, e deixaram uma certa frequência e voltou um sinal. E esse sinal foi mandado a mensagem WOW, que é WOW, e voltou a mensagem WOW. Isso daí vocês podem dar um Google aí, todo mundo vai ver que é real. Até hoje, real, comprovado, só esse contato que teve. Teve no Brasil aquela Operação Prado, né, que a gente viu, né? Então, mas assim... Tem alguns casos, tem, né? A Varginha, a NASA, no México, agora essas explosões, esses efeitos naturais que estão acontecendo, essas catástrofes naturais estão falando que é sobrenaturais. Por exemplo, antes do vulcão entrar em erupção no México, disseram que saíram 5 luzes lá de dentro. Hoje eu estava vendo na internet que esse caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, já apareceram 6 luzes no céu antes de acontecer. Então, assim, são tudo especulações, no meu ponto de vista. Respeito o ponto de vista de todo mundo, mas são especulações. De fato concreto, né, só tem esse mesmo de 1970, que é a mensagem. Estão começando, a NASA começou a divulgar agora, né, alguma coisa. Eu tive a oportunidade de ir pessoalmente na NASA, é uma experiência única que eu tive também. Cabo Canaveral? Foi no Cabo Canaveral. Eu cheguei, fui lá, mas não estava aberto ao público. Quando eu fui, vi lá o lançamento. Eu vou de novo agora, eu vou de novo na NASA. Eu acho aquilo ali incrível, né? Tem a simulação. Sim. Do lançamento da Apollo 11, né? Então é uma coisa... Você acredita que o homem foi para a Lua? Eu acredito, isso eu acredito muito. Porque eu acho que a gente tem muito mais tecnologia hoje no celular do que... Mesmo com a bandeirinha. Aqui não é prova do Enem, então não vou te perguntar por que a bandeira... por que a gravidade anulada, que a bandeira estava se mexendo. Não vou te fazer essa pergunta. Não, mas eu acredito, sim. Eu acredito. Um amigo meu falou, Marquinhos, que era fumaça, era o vento da propulsão da nave. Falei, uou! Nossa, eu não vi isso. Eu acredito e eu acredito que o homem... Só que, assim, impossível a gente chegar a ter o contato com esse organismo maior. Sim. Né? Vamos perguntar um monte de coisa, né? Envolve questão religiosa, igual eu falei, assim... Não, mas, cara, né? Eu tô perplexo aqui. Para, deixa eu respirar um pouco. Marquinhos, você entendeu o que esse cara acabou de falar? Não, galera de casa, vocês entenderam? Você vai explicar mais isso daí. Porque assim, eu quero que o pessoal de casa entenda a mensagem. Porque eu que estou aqui do seu lado, Marquinhos e tal, eu li bastante, depois que você me falou, eu comecei a ler, comecei a pesquisar, reli coisas que eu já tinha lido, né? Anulei coisas que eu achava que eram próximos de exato. Eu falei, opa, o que você fala anula muita coisa. Então, assim... Para você ter uma ideia, para mim, calcular o tamanho do organismo, eu tive que criar outras unidades de medida. Não dá para medir em tonelada, não é assim. E como você fez isso? Então, porque assim, a dimensão é tão outra que não dá para usar essa unidade de medida que tem aqui. Né? Então, teve que realmente, assim, tá fora. Tá fora. É muito grande esse organismo. É maior do que a nossa... Imagina, até... Eu falei com bastante pessoas, igual eu te falei, né, depois que eu decidi que eu ia botar a boca no trombone, porque eu tenho uma convicção de que eu tô certo com essa teoria. Né? Claro que a gente faz a teoria e a gente pensa que tá certo também, né? Mas a minha convicção é tão grande. E aí eu falei com religiosos, inclusive, falei, isso aí vai dar uma trombada com religião, eu sou tranquilo, eu sou livre de qualquer assim, fanatismo religioso. Né? Sim. E um falou que muita coisa que eu falei convergem com o pensamento... Sim. Né? Vai contra o criacionismo. Sim. Totalmente contra. Mas, tipo assim, de que um dia para Deus é mil dias, 1000 anos, né? Um dia para Deus é 1000 anos. Só que esquece, é muito maior, na verdade, do que isso, né? Mas lá é uma metáfora.
Então aí, né, cada um tem a fé. Eu estou falando uma teoria, e é uma teoria, né, nada mais do que isso. Mas é uma teoria, desculpa, Dalbert, mas é uma teoria assim muito próximo faz muito sentido. Responde muita coisa, desde pequeno a gente se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para onde eu vou? De onde eu vim? Cara, você responde muita coisa. Isso aí é o que muita gente falou agora faz sentido. E né? tudo está interligado. Está interligado. Está tudo interligado. Está interligado. Por exemplo, fazemos parte do mesmo organismo. Exatamente. É isso, exatamente é isso. A sua teoria é essa. É isso. Todos fazemos parte do mesmo organismo. É isso. A gente está vivendo dentro de um organismo, né? Então, e não tem... Eu vejo isso com muita claridade hoje, sabe? Assim, muita lucidez, para não falar. Por isso que eu saí fazendo cálculo, né? Fazer e tal, mas assim, perdi bastante tempo com isso. Mas... e as pessoas que eu falei, todas elas, eu falei, você não acredita em nada do que eu estou falando, né? A pessoa falou, cara, eu acredito. Todo mundo, ninguém desacreditou, entendeu? Ninguém falou assim, não é possível isso. Todo mundo que eu falei, o legal é realmente se a pessoa tiver um conhecimento de um pouquinho de ciência, né? De física e tal. Exatamente, porque daí ela consegue raciocinar certinho o que a gente tá pensando. A gente falou aqui de uma forma bem simples, né? Bem simplória. Mas uma coisa também que me levou a esse pensamento, que é um filósofo que eu gosto muito, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, que ele contando aquela historinha que eu acho que eu até te mandei, né? Quando a pessoa uma vez perguntar para você, você sabe com quem você está falando, né? Procura esse do Mário Sérgio Cortella, que ele demora 10 minutos, mas ele explica direitinho, entendeu? Não, explica para nós. Pode explicar. Esqueceu? Não. Aquilo eu lembro perfeitamente, que ele fala que essa gravação que eu vi do Mário Sérgio Cortella, se não me engano, é de 2007. Sim. E aí a Terra tinha 6 bilhões de pessoas, né? Ele explica que o cara é entre 6 bilhões, de 2 milhões de espécies já descobertas, né, no planeta, um planetinha pequeno que gira em torno de uma estrelinha. Entre outras 200 bilhões de estrelas, hoje falam em 250 bilhões de estrelas para formar uma única galáxia, né? E aí vem você e diz que tudo é uma coisa só. É um organismo vivo que a gente está dentro, entendeu? Tudo é uma coisa só. Então, mas na verdade o universo ficou... Não é isso. Resumindo, não é isso? Eu sou uma extensão de você é uma extensão de mim. É que o universo, nesse novo raciocínio, o universo é só uma célula. Né? Então o universo também é uma coisa pequena. Entendeu? O universo também é pequeno. É uma célula. E o Marcelo Gleiser, que é outro nome que eu citei, ele falou de humanocentrismo, que é o homem ser, o humano ser um pouco o centro da coisa. Sim. E, na verdade, eu acho que isso está totalmente meio que fora nesses estudos, entendeu? Não somos seres privilegiados. Não. Hoje, quem assim, acredita nisso, sinto muito. Eu vou sair daqui desse podcast e eu vou continuar minha vida normal, entendeu? Ninguém vai mudar a vida por causa de uma... Né? Mas, assim, hoje imaginar como é grande o que existe aí fora, a gente nunca vai conseguir chegar nem perto, né? Hoje a ciência já sabe disso. Falou, é impossível. A nossa galáxia tem 100 mil anos luz de tamanho, né? 100 mil anos. Então... Faz aquela conta de novo para nós. Qual conta que é? A conta de novo. O espaço-tempo, a conta... Aí a televisão quase cai. Da galáxia, depois do planeta e depois do ser humano. O universo... Para as pessoas entenderem qual que é a nossa parcela nisso tudo. Quem é você? Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Isso é Mário Sérgio Cortella que eu vi, né, falando. Né? We are nothing. Nós somos entre 2 milhões de espécies que vivem num planetinha. Exato. Entre outras 6 bilhões da mesma espécie, que é o ser humano. Tem 6 bilhões. Então, a gente começou a gatinhar de 12 mil anos para cá. Vamos falar que existem fósseis aí de 100 mil anos, né? Que começou a gatinhar. Porque assim, se a gente para olhar para a cidade mais antiga, você está falando de Jericó, né? A cidade mais antiga, 12 mil anos. Pronto. Né? Porque até levando em consideração a Bíblia, né? De relatos bíblicos da evolução, da evolução do homem, da criação, né? Do criacionismo de 12 mil anos para cá. Então, por exemplo, está gatinhando. Porque a tecnologia, se você pegar 98, 2000, a internet chegou em 95, 96, né? O celular chegou em 97, 98,
E hoje, quem diria que aquele tijolão, hoje eu estou aqui, ó, faço uma live, estou sendo visto com um atraso, um lag de, dois milésimos de segundo, nem isso. E aí? Quem diria? Então, assim, o homem, ele está assim, né? O nosso córtex está crescendo, a gente está evoluindo, mas ainda não somos nada. Porque um ser que está evoluindo, né, dessa forma, para muitos tão rápido, seres que se acham tão especiais e conseguem destruir seu próprio habitat natural. O animal não mata seu filhote, o ser humano mata. O animal não destrói a floresta que ele reside, o animal do ser humano destrói e vira esse caos. Dentro dessa sua teoria, esse caos seria uma célula cancerígena? Dá para fazer. Meu Deus. Não, eu tô falando alguma besteira? Não, eu tô viajando aqui no que você tá falando. Não, dá para fazer. O ser humano precisa se curar, senão a gente vai... Concorda comigo? Se nós somos, né, uma célula dentro desse organismo e essa célula está doente, vai contaminar as outras células, concorda? Uma coisa interessante que minha irmã falou, porque minha irmã ela é cristã, né? E ela falou assim, ela não quis participar de nada, do livro, de nada, sabe? Sim. Ela falou assim, mas eu acredito, né? Eu tenho a fé cristã, eu acredito em Jesus e tal. Isso não vai mudar nada. Falei, porque a gente sabe que dentro do nosso organismo existem bactérias. Exato. Não é? Trilhões. Então, o organismo que a gente vive provavelmente sabe que a gente existe. Sim. Inclusive, muitas bactérias que vivem dentro de nós, a gente precisa delas. A maioria das... Né, a gente precisa delas para viver. E aí eu falei, então, eu fiz uma comparaçãozinha. Eu falei, quem sabe não existe algumas vacinas, né, que não é injetado no organismo para se resolver algum problema, né? Então a gente não sabe como que funciona a coisa. Não muda nada a fé da pessoa em cima do que a gente está relatando aqui, né? A gente está abrindo vários assuntos, mas assim... Envolve ciência, a gente falou coisa, filosofia, né? É que você resumiu tudo a tão pouco. Né? Foi bem simples. Resumindo isso, né? Você pegou tudo e resumiu a tão pouco. Que coisa maluca. Não, é muito maluco. Já te chamaram de doido? Não, muito. Cara, quem trabalhava no estatal, né, e saía da estatal na época que eu saí, já era dado como louco. Falava, esse cara tem problema, né? Não bate bem. Esse cara não bate bem, né? Mesma coisa quando um cara entra na polícia militar, sai, o pessoal, vai sair, né? Aquilo, a estatal ali era uma família, né? Então o pessoal tá sempre saudade, ali. Né? Cara, os amigos, a gente se encontra, a gente tem contato? Tem contato, exatamente. Então, assim, a empresa era muito boa, né? Mas saudade do serviço em si, não. Né? Eu gosto muito de negociar, eu gosto de me movimentar, de fazer coisa nova. Eu gosto de acordar e não saber o que vai acontecer. Tá no sangue, né? Aquela adrenalina, né? Exatamente. Por que descobre essas coisas? Bom, é porque tem um pouco de tempo também para pensar, né? Isso que eu ia falar agora. Porque quanto tempo você demorou para fazer essa conta? Primeiro você teve que fazer a maneira de fazer a conta. A coisa do começo até o final são 21 anos. Né? Do começo, quando começou a pensar, até agora. Né? 21 anos? 21 anos. Mas assim... Que não é nada nessa conta. Mas assim... Mas aqui, peraí, rapidinho. Você está entendendo alguma coisa? Cara, eu queria saber muito tempo. Eu estava interessado para saber quanto tempo de cálculo. E como foi, tipo, uma lousa, um caderno... Foi rabiscando mesmo. Eu tinha uma calculadora simples, não é nenhuma calculadora científica, eu tinha uma calculadora simples. E eu ia fazendo assim... Todos os cálculos meus foi baseado em fatos que já... foi divulgado pela ciência. Então, assim, vou calcular a idade. Do planeta eu tenho o que já existe, 4 bilhões e meio de anos, entendeu? O universo, 14 bilhões, né? 13,8 bilhões de anos. Então, eu seguia isso daí para fazer o cálculo de tamanho. Agora, para comparar o organismo como um todo, para ter esse cálculo de idade nossa com relação ao organismo, não tem problema nenhum falar como é que eu fiz. Considerando o universo como uma célula, eu fiz baseada na célula do corpo humano. Então, assim, porque existe célula de vários tipos mesmo dentro do corpo, existe vários tipos de célula. Tem célula que dura pouquinho, tem célula que dura mais tempo. Exatamente. Né? Todos nós somos bastante jovens. Por mais que seja velho, a célula que está dentro de você,
elas se renovam. Exato. Então, outro dia eu vi isso, que nós temos, na verdade, 12 anos. Porque as células se renovam, a célula mais velha que a gente tem no organismo... Está dentro de você há 12 anos. 12, exatamente, então a gente é novo, entendeu? É que uma célula morre e ela manda mensagem para outra, como é que ela era. Então a gente vai envelhecendo por causa disso, entendeu? Mas assim, a gente é relativamente novo. Né? Eu tô com os meus 44 anos, mas... Ó, e baseado nisso daí, logo Exatamente. o homem consegue quebrar essa mensagem, né? Então, eu acredito, baseando nisso tudo que a gente está falando aqui, eu acredito que o homem, em algum tempo, vai conseguir ter alguma ideia do DNA desse organismo, entendeu? Sim. Vai conseguir pegar por essa célula, falar, o DNA está aqui, entendeu? De alguma forma. Dá o DNA de tudo. De tudo. Assim como o ser humano tem seu DNA, os primatas têm o DNA deles. Isso. Chegar e desenhar, fazer... Eu acredito que vai conseguir uma evolução, entendeu? Então, assim, por ter... Partindo do princípio do que você acaba de falar agora, acaba de comunicar, estamos no Papo Votu, podcast de Votuporanga, hoje dia 19 de setembro de 2023. Você tem noção que eu estou brincando, mas a coisa é séria. Você tem aqui o ambiente é descontraído mesmo, mas você tem noção que essa mensagem que você está entregando aqui hoje, isso pode mudar o mundo. Pode mudar, pode não, deve mudar. Porque eu acho assim, essa mensagem tem que chegar para o máximo de pessoas possíveis para que a tecnologia, né, países, os estudiosos, cientistas da NASA e tudo mais, é uma coisa muito louca. Quer falar? Pode falar. Eu quero falar uma coisa aqui. Então, um desafio para você tentar pegar esse cálculo, todas essas bases que você colocou e jogar para uma inteligência artificial. Exato. Né, e ver o que ela fala sobre isso. Exato. Né, tipo assim, ou se pode até haver melhorias em relação a isso, ou às vezes até algum aspecto que pode ter tido algum tipo de erro no cálculo e tudo mais. Não sei se você já chegou a fazer isso que você tá falando agora é muito legal. É muito legal. A gente começou a conversa falando do quê? Da medição do planeta Terra. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a foto, a gente tem o satélite, a gente tem o ponto real, a gente sabe tudo em termos de medição de planeta. Exato. Olha os aviões, né? Já teve problema de bater, inclusive aquele acidente trágico no Brasil, do avião da Gol, né? Exato. Mas era transponder desligado. Falha humana. Falha humana. Eu sou piloto de avião, eu falo. 99,9% dos acidentes aéreos no mundo, estatística, 99,9% dos acidentes aéreos no mundo é culpa humana. Não é causa humana, não é causa da máquina. Pouquíssimas, né? Tem um ou outro, não, mas tem, lógico. Mas o homem também é preparado para resolver. Tua irmã é piloto. Pode perguntar isso para ele. Então, assim, o detalhe que você perguntou agora, se você comparar que agora a gente o que mediu a Terra há 200 anos antes de Cristo, a gente está falando agora. Então, imagina a evolução a partir de agora, que é o que aconteceu de hoje, os aviões GPS, né? Não bate mais um com o outro. Eles sabem exatamente onde está. Tem o tem tudo. Exatamente. Então, a evolução que aconteceu em... O celular, pô. 2.200... Pode dar um exemplo do celular. 2.200 anos, né? Que foi a medição de Eratóstenes para essa medição que a gente está fazendo agora. Que é a mesma coisa, a gente está com aquelas estaquinhas lá, entendeu? Né? A gente está com aquelas estaquinhas lá falando agora uma situação. Como é que vai ser daqui 3 mil anos? Né? A evolução que vai ter em cima desse tipo de raciocínio, se não é possível até conseguir o DNA do próprio organismo. Exato. Né? Entendeu? Então, assim, a gente não sabe como é que vai evoluir. Por que você decidiu vir aqui no podcast contar isso aí, aqui no Papo Votu? Eu conversei com a família antes, essa conversa começou 2 meses dentro de casa. Sim. E todo mundo me incentivou, falou, fala. Muita gente vai falar, cara, esse cara é louco, igual você falou, né? E é uma teoria. Quem não quiser acreditar nisso, acredita no Big Bang, né? Fala, explodiu e está em crescimento, não é verdade? Eu não tô aqui para convencer ninguém a nada. Eu tô aqui tranquilo, né? Relaxa. Não, porque o nego vai falar, pô, o cara internet é assim também, tem esse negócio, né? Não, mas não tô aqui para convencer ninguém. Eu tenho, na minha cabeça hoje,
uma convicção incrível de como funciona essa coisa toda, entendeu? De como funciona essa bagaça toda, né? Eu gosto muito do Pânico lá, sabe? Essa bagaça funciona assim, né? E veio na sua cabeça do nada, chegou... Foi assim, alguns momentos de iluminação. Antes do cálculo, assim, você começou a se perguntar, você falou assim, pô, e aí e tal... Por que disso, por que daquilo, mas será que essa... Não fecha, não, Big Bang, você vira os costos, porque você já falou que o grande motivador foi o Big Bang, porque eu não... Tipo eu assim, não o Big Bang é uma merda. Exatamente, é um pouquinho teoria essa, entendeu? Explodiu porra nenhuma. E é uma teoria antiga até, se você for analisar. Uma coisa que pra mim a conta não fecha. Embora os cálculos deles de expansão existe, o cálculo de expansão existe, acho que vai usar agora também, nessa nova teoria, funciona, por isso que eles acreditam no Big Bang. Eu não acredito, entendeu? Eu não acredito. E não vou também chamar o cara que colocou essa teoria em prática, vamos dizer assim. Vai tratar o cara mal. Exatamente, é um louco. Não, é a ideia dele, ele tem que partir de um ponto e tal, né? Mas, eu acho que eles não observaram a natureza. É isso que eu acho. Eles não estão observando a natureza. Não seguiram essa passagem da Bíblia. Não é só uma questão da Bíblia, é uma questão de olhar para dentro da gente. Não, mas entendeu? o olhar para dentro da gente serve para tudo que faz parte desse organismo. Se todos olhassem para dentro, iria partir do pressuposto, do princípio do conhecimento. Como que você quer conhecer o externo se você não conhece o interno? Exatamente. Por exemplo, chegar para qualquer pessoa aqui agora, pode trazer 10 pessoas aqui e fazer um quiz. Vai, responde rápido. Quantos órgãos tem dentro do corpo humano? Pum, não sabe. 80. Quantas células existem dentro do corpo humano? Pum, não sabe. 37 trilhões, né? Bactérias, mais de 30 trilhões. Bactéria é 4 trilhões. Eu vi aqui, tá? Mais de 30 trilhões de bactérias tem dentro do organismo humano. Bactérias, isso. Mas somando todas da microbia também, dá mais de... É que não é só bactéria, aí tem mais organismo. Mas assim, as pessoas têm que começar a olhar para dentro e imaginar que dentro é igual lá fora. Então, igual eu expliquei, o átomo, sistemas estrelares, você vê que é muito parecido. Sim. Então, essa comparação que eu fui fazendo, né? O padrão, olha só, você simplificou de uma forma tão inteligente. Parabéns. Não, parabéns, cara. Sério mesmo? Não, você merece parabéns. Mano, isso aqui tá só começando. Eu tô falando, papo Votu, podcast de Votuporanga, foi onde tudo começou. Daqui vai pro mundo, cara. Tô falando sério, essa parada vai rodar o mundo. Porque assim, você conseguiu, de uma forma tão inteligente, simplificar tudo. Porque até o padrão do caos, desde quando tudo começou, pode perceber que existe caos em tudo. Para o nosso planeta chegar a ser o que é hoje, né? A Lua fazia parte da Lua, é 30% da massa da Terra. Então a Lua fazia parte da Terra, aí veio um meteoro, bateu na ponta, soltou a Lua, aí foi girando, 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 aí até que foi a Lua, o magnetismo juntou. Então tudo tem um caos. A galáxia tem caos, aí tem buraco negro, engole isso, engole aquilo, e o Sol um dia ele vai queimar, vai torrar a porra toda. Tudo tem um caos. E o ser humano não podia deixar de ser diferente. O que eu fico assim pensando, você entendeu, como que formou, né, assim, então o universo, sendo uma célula, tem que olhar para dentro do corpo humano e ver como que se forma uma célula. Exato. Entendeu? Aí vai ter uma boa base de como que se forma. Simplificando é isso. Simplificando, exatamente. Então, assim, observar. É observação, né? Que eu fui fazendo, fiz os cálculos, e eu acho que existe um norte para ser estudado. Sim, né? Né? Como você falou agora, inteligência artificial, com certeza, vai se usar isso daí, né? A tecnologia vai ajudar a evolução. Né? A gente está jogando aqui, igual foi medida a circunferência da Terra 200 anos antes de Cristo. E agora vai começar. O pessoal vai falar, isso daí é forte, esse negócio aí está em expansão porque o organismo está crescendo. Então, umas coisas bem para ser estudada aí, né? Quando que foi que você registrou em cartório? Foi esse mês mesmo. Esse mês? Foi agora, foi bem recente. Então, porque até então eu tinha na cabeça e não contava. Aí eu fui falar com a família, porque realmente a gente fica preocupado, a gente tá com uma vida tão gostosa, sabe? Assim, eu falei, minha vida tá boa, sabe? Não tá ruim, né? Tá gostoso lá. Você pode ser convidado para ir. Administro minhas empresas, fico ali, entendeu?
Assisto o programa do Emílio lá, o Pânico. Você que gosta eu do Pânico? Gosto pra caramba. Eu acho legal o jeito dele se expressar, essa bagaça toda, que nem, né, entendeu? Que nem fazer, né? Eu trabalhei na Rede TV, eu saltei de paraquedas, eu tenho 900 saltos de paraquedas. Eu apresentei um quadro no programa da Luciana Gimenez, que era tipo um desafio com os artistas. Então eu conheci, na época, quando o Pânico tava começando, eu conheci o Vesgo, conheci o... A velha guarda ali do Silvio, negócio. é legal, né? Essa galera. Outro dia o Vesgo foi lá no programa do Pânico, eu vi o Vesgo lá. O Bola, entendeu? O Carioca, então assim... Mas agora eles montaram um formato legal. Sabrina Sato. Não, o formato deles hoje tá muito legal. Tá muito legal, mas, assim, né? tá muito voltado pra política, né? Mas assim, tá legal. Não, tá bacana, ultimamente tá eles desviaram um pouco, assim, não tá só focado em política. Os caras, eles têm o dom, né, cara? O Emílio Surita, comunicador, Emílio Surita Comunicador. E eu assisto aquilo ali... Você tem desejo de ir lá? Sabe, tem, não, se eu for chamado, eu vou mandar sim. esse vídeo pra lá. Só que é o seguinte, com uma condição. Está gravado. Você vai levar eu e o Marquinhos. Vamos. Ô, Marquinhos, tá errado? Tá errado? Rapaz, por que o Emílio vai chamar? Eu tenho muito... O cara vem contar aqui. Ele vem contar aqui. Não, ele vem contar aqui no Papo Votu. Ele vem aqui, simplificar a porra toda. Vou rasgar o verbo. Aí ele vem simplificar a porra toda aqui. Aí você vai brilhar no mundo inteiro e eu e o Marquinhos vamos continuar aqui. Ah, mas nunca. Nós vamos todos lá, Fazemos Marquinhos. parte todos do mesmo organismo. Foi você que falou. Tá gravado. Tá gravado ou não tá gravado? Fazemos parte todos do mesmo organismo. Onde você for, eu vou, filho. Ale, pode falar pra ela. Eu vou junto, viu? A minha esposa tá aqui, graças a Deus. Olha que acaba o canaveral, bora, Marquinhos, passaporte. Graças a Deus, Deus nos deu condição também de poder viajar bastante aí. Amém. Minha esposa sempre me acompanhou, né? Mas que nem o Pânico, eles são assim, eles estão lá eles já estão em outra dimensão. Estão em outra dimensão. Não. Eu tô aqui em Votuporanga, um caipira aqui do interior de São Paulo. Mas assim, voltando, essa ideia tava na cabeça, eu não ia falar nada. Sabe aquela coisa que tá na sua cabeça e tal? Comentei. A primeira pessoa foi minha esposa. Depois, eu tenho amizade com um padre lá na minha cidade, sabe? Lá em Votuporanga, né? Aqui em Votuporanga, né? E eu comentei com o padre, né? O padre ficou pensativo, porque esses padres são filósofos também, sabe? Eles são bem filósofos, né? Certo. E tem um outro religioso que eu comentei também. Mas eu só fui falar para minha esposa 2 meses atrás. E eu tava com isso daí na cabeça, entendeu? Assim, há muito tempo, Você sabe? guardou pra você. Aí quando eu falei pra minha esposa ficou 21 impressionada. anos. 21 anos quando começou. Considero quando começou, quando eu perguntei pro professor de física se não era muito parecido o micro com o macro, que é o átomo com o sistema estrelar, né? No caso, o sistema solar, o nosso, né? Considero que começou ali. E todo ano teve algum pensamentozinho. Agora, no último ano, né, devido até a uma viagem que eu fiz, né, eu comentei que eu fui para Israel, né, e eu falei, vai que acontece alguma coisa, eu morro e não passei essa mensagem, né? Aí comentei com a minha mulher, falei, vem aqui, ó, eu acredito nisso. Contei, né? Sim. Cara, ela ficou impressionada. Quantos anos você é casado? Eu sou casado eu casei no dia 10 de 10 de 2010, às 10 horas da manhã. Caramba! Você tem alguma parada com 10? Você sabe que eu sempre fui muito bom de matemática, por isso que eu fui fazer engenharia, né? Na quarta série era a professora Marli. E a professora Marli, eu realmente, matemática, eu estava na frente, sabe? Assim, ela ia fazendo as equações, ia dando resultado e tal. E essa professora um dia falou, você é o rei da matemática. Ela falou desse jeito para mim. Que legal. E eu fiquei com isso para mim também a vida toda. Agora eu encontrei com um amigo meu chinês, por telefone, com um amigo meu chinês, o Beining. Falei, Beining, minha esposa tá aqui, fala do jeito que a professora Marli me chamava lá e tal. E aí minha esposa ouviu ele falando, falei, ela chamava eu de rei da matemática, não é, Leia? Faz um joia aí, né? O Beining falou, isso aí é verdade mesmo, ele era só 10 lá na matemática. Então eu sempre gostei de matemática. Casado há 13 anos, ele sabe disso há 21 anos. E você vai contar só agora? Agora. Aí eu falei pra ela. Não tô falando de nós, tô falando da tua mulher. Não. Minha filha nasceu? Minha filha, eu tenho 2 filhinhas. Que, aliás, lindas, eu vi lindas, hoje. E a primeira nasceu no dia 28 de 8 de 18. Quê? Às 8 da manhã. Que? Entendeu? E foi prematura. Ela nasceu antes da hora, cara. Você acredita? Não tinha Tem nada... mais alguma coincidência?
Ah, acho que não. Deixa eu ver, né? Tudo lá. Marquinhos, a temperatura dele não é normal, velho. Esse ar-condicionado Esse cara virado é- pra mim, eu tô congelando É aqui, verdade, cara. eu esqueci de pedir pra você virar pra mim, cara. Ô, É. então vamos lá. É. 10/10/2010. Às 10 horas da manhã, isso é Às fato. 10 da manhã? Foi. Você casou? Foi, casei. Sua filha, Minha filha nasceu no dia 28, 28 do 8 do de 8 2018. de 2018, que Às horas? 8. Às 8. Entendeu? Aqui na Santa Ó, Casa de Votuporanga. Entendeu? Não vai dar tempo pra você fazer essa conta que a gente já tá estourando o tempo. Mas da próxima que você vier aqui, Eu gosto de calcula matemática. pra mim que dia que você fez e que hora. Eu tenho certeza que vai bater, cara. Certeza. 28 de 8 de 2018 às 8. Aí tem que puxar 9 meses atrás pra saber exatamente que hora que ele fez. Ah, tem o quê? Não, pô. E, ó, do 8, então foi do 12. Vou fazer aqui pra você, do 11. Deve ter sido às 11. Dia 11. Ó, dia 11 do 11 às 11. Pronto, foi o dia que você fez, sua filha. Ademir, para. Nasceu ninguém- dia 28 do 8 de 2018 às 8. Faz as contas, puxa 9 meses pra trás. Ela nasceu de 7 meses. Mateus, 7 meses? 7 meses. Ela nasceu prematura. Ela nasceu de 30 semanas, a minha neném. Mas é linda, linda, Não. Sofia. Sofia e a Sara. Eu tenho as duas lá, duas Inteligente. meninas. Essa é a maiorzinha. A Sofia é maior. A maior É de 5 de aninhos. 28 do 8 de 2018, tem 5 anos, fez 5 aninhos É, agora. você não- Nasceu de 7 meses, perfeitinha, coisa linda, né? Coisa mais, Parabéns. a maior bênção que a gente Aliás, tem. né? parabéns, cara. Parabéns pra você. É tudo uma teoria, quero Essa data deixar, querida. né? Quero deixar que não tem fake news, não tem Não mentira tem, aqui, não tem. é uma teoria. Ninguém é obrigado a acreditar. Hoje eu acredito, calculei, fiz a minha parte aqui e divulguei agora, porque quem quiser de alguma forma aproveitar essas informações, Sim. né, que seja bem aproveitado e pro lado do bem, né, vamos dizer assim. É pro né? lado do bem, lógico. Pro lado do bem, Ser é. humano se conhecendo, melhorando cada vez mais. Né? E assim, meu, muito louco. Você não quer voltar aqui, não, cara? Porque eu acho que a gente tem muito mais. Vamos coisa pra- lá no pânico. Vamos no pânico. Não, mas no pânico ele vai colocar Vamos só. no pânico. Ele vai colocar só você no sofá. Foi, Não, foi vamos- você que descobriu a porra toda, velho. Eu só, Vamos no eu só meio. levei a mensagem e o Marquinhos tá ali no computador. Só. Ô, Marquinhos, aliás, se você não apertar o botão, não vai pro ar, né? Não, o mais legal que eu tô pensando aqui agora, no começo, eu falando assim, aí pessoal, tá, vamos começar a gravar agora e depois o quê? Peraí. Se o link vai depois da gravação, né? Então tá bom, pessoal. Vamos terminar daqui a pouco. Daqui a pouco o link. Desculpa pela live, pessoal que assistiu, né? O link. Verdade. Desculpa aí que não teve live. Mas Mas- vamos voltar? Vamos combinar um dia, a gente volta. Você tá a gente desprezando o Papo Votu? Não, vamos pro pânico. não. Não, você acabou de falar. Mas nós vamos temos pro que pânico. mudar, nós temos que mudar o assunto. Nós temos que mudar o assunto. Temos que mudar o assunto, porque esse assunto eu tenho que a Mas gente você tem que- vai ser chamado para falar desse assunto. Entendeu? Não, eu falo quantas vezes. Mas a gente tem que mudar de. A gente tem que falar de coisa. Depois a repercussão que isso vai A repercussão. Isso, Ó, isso. hoje Vamos eu- falar de carro. Pô, carro é mais gostoso. O carro é mais daqui do gostoso, mas planeta. tudo faz parte da porra toda. Você tem que falar de tudo. Ó, a teoria dele é como que é? Fala aí. Repete a tua teoria. Qual a teoria? Fala dela. A teoria? Você é o autor da teoria. Ah, tá. do Não, código-fonte não, da o vida. código. A gente está terminando ali o código-fonte da vida, a nova teoria. A nova teoria porque é para Exatamente. superar o Big Bang, que também é uma teoria, né, atrasada, e foi a que me levou a fazer isso. A inspiração foi o Big Bang, entendeu? Nem que for um livro de 50 páginas, mas isso tem que ter um livro. Isso Não, tem que vai- ser- vai sair Vai esse ano. sair? Vai Vai sair sair esse esse ano. ano? Vai. Lançamento em Votuporanga? Votuporanga, vamos colocar lá. volta Hã? quando sair. Boa! Aí Te dá o volta. livro. Boa. Te dá o livro. Ou então você leva a estrutura, centro de convenção de Votuporanga, a gente grava lá. Cara, não, O nome ficou bom também, né? O código-fonte da vida, a nova É. teoria, não é? E vai chegar aí, vai evoluir, vai evoluir. A partir de agora o negócio vai andar. meu código eu já resumo já. Todo mundo junto dentro da porra toda. É, porque é tudo dentro de uma coisa só. Não é Nós verdade? estamos dentro. Então estamos aí. Estamos dentro. vamos, Tamo vamos. dentro. Cara, que louco. Não, agora, antes de terminar, eu queria te contar um negócio. Aliás, você ouviu. Olha que coisa maluca. Ele vem aqui para dar, né, para dar essa mensagem, mandar essa mensagem para o mundo, que pode revolucionar o mundo. A gente brincou bastante aqui hoje para deixar isso, para deixar essa mensagem o mais leve possível, porque vai impactar. Né? Pessoas que realmente estudam, que realmente entendem, que refutam, pessoas que defendem uma teoria que vem de séculos. De repente, opa, peraí,
Os caras colocou uma interrogação dentro da minha cabeça. Matemáticos, cientistas, etc. Então, assim, qual foi a ligação que você recebeu hoje? Conta pra nós. Eu recebi... Não podia deixar, não podia terminar sem pedir pra você contar essa história. Nossa, eu recebi uma ligação hoje de um cara que ele falou que ele era de outro planeta, né? Mas não falou que planeta que era. Eu vou pegar o nome dele aqui. Pode pegar. Vou pegar o nome dele aqui. E o número era 000 Não. 0101? Não. Código binário. Chip, o nome que ele se denomina é chip de mil código. Chip de 1000 código? Ele falou que ele não era Porra. desse planeta, que ele era de outra galáxia e que ele vê previsões do futuro. Mas tanto pilantra na Terra, vai vir um cara pra... Chip de 1000 código, velho. Pô, manda esse pilantra voltar pro planeta dele, galera. Chip de mil código é o nome dele. Dalbert, cara, muito obrigado, Obrigado velho. você Obrigadaço pelo convite. mesmo. Ó, Obrigado pelo convite, Ademir. tá? A gente tá junto aí, Brincadeiras à cara. parte, parabéns, cara. Parabéns mesmo. E, assim, um ser iluminado. Vejo você como um ser iluminado. Para ter recebido Amém. uma mensagem dessa, é um negócio sério, né? Não Isso é pode sério. mudar muita coisa, isso pode melhorar muita coisa e deve. Então, agora nosso trabalho é compartilhar o máximo possível essas mensagens. Hoje ligou um cara de outro planeta, a internet não funcionou, né? Aconteceu coisas estranhas Não aqui. consegui comer o meu churrasco. Não, mas nós vamos comer agora. E nem você fala importa. que vai pro Pânico sozinho. Não. Aí, E aí você quer me convencer que a gente faz parte da porra toda. Falou, galera. Até o próximo Papo Votu. Valeu!